irmãos podem se sentar. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Primeiro Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14, diz o seguinte a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, neste instante, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na Tua casa, a liberdade que nós temos de lermos a Tua palavra, Deus, de ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações. Por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para nós compreendermos a verdade do Senhor, para nós sermos transformados, ó Pai. Nós dependemos da ação do Senhor em nossas vidas neste instante. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos que o Senhor nos conceda a fé, nos conduza à maturidade e nos mostre, a Deus, a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, existe uma música, eu acredito que a maior parte dos irmãos aqui vão se lembrar, uma música que foi gravada ainda em 2001, então os mais novos não vão saber da época dela, mas talvez tenham escutado depois. Música que foi gravada pela banda Titãs, onde a sua letra falava sobre a maneira de se aproveitar a vida, ou seja,
de aproveitar o máximo da vida, da melhor maneira possível. Então, no refrão dessa música, existia a expressão: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. É uma música que, quando foi lançada, era muito conhecida, um refrão que ficava na mente, de todos aqueles que a ouviam, e era uma coisa repetida por muitas pessoas, mesmo sem pensar naquilo que estavam dizendo. A música Epitáfio, gravada pela banda Titãs, ela trazia então esta ideia, do que vai estar escrito no seu epitáfio, ou seja, na sua lápide, que esteja escrito então o que você aproveitou ao máximo a sua vida para não estar, então, queria ter feito isso, queria ter aproveitado mais, que é como ele escreve o resto então da sua música. Mas é interessante pensar sobre o acaso, a ideia de que muitas pessoas acreditam que tudo acontece sem nenhum controle, sem nenhuma direção, realmente ao acaso, acontece por acontecer, não existe nenhum propósito na vida dessas pessoas, ou seja, elas não estão sendo cuidadas por ninguém, não há nenhum tipo de preservação, não há nenhum tipo de proteção, de nenhuma parte. Tudo que acontece na vida dessas pessoas acontece ao acaso. Mas eu peço aos irmãos para então confirmarem a mim, é o acaso que possui poder, é o acaso que possui poder para te proteger enquanto você está desfrutando da vida? Não é o acaso, é Deus. Nós vemos a palavra nos ensinar que somente Ele tem poder para nos proteger, para preservar, para direcionar toda a história. Então eu posso dizer que é Deus quem está guiando tudo. É Deus quem está direcionando a sua e a minha história. Mas eu posso dizer então que, se o acaso não está determinando o que acontece na minha vida, eu posso dizer que Deus já determinou tudo que vai acontecer na minha história? Quem acha que sim, levante sua mão. Sim? Deus já determinou todas as coisas? Então nós não temos liberdade? Será que nós temos liberdade para escolher ou não? Já está tudo determinado e você não está escolhendo mais nada no seu dia a dia. O que você pensa sobre isso? Temos escolhas ou não? Sim? Então não está tudo determinado? Não temos escolhas? Então quando eu peco é porque é a vontade de Deus, permissão de Deus, então é porque eu escolhi. Certo. Nós temos liberdade. Temos liberdade. Em Cristo nós somos livres. Somos livres do quê? Não é da escravidão? Não somos livres para servir? Eu tenho escolhas. Mas o que nós temos que lembrar é que Deus está direcionando a toda a história para cumprir os seus decretos. Mas para cumprir os seus decretos, Ele permite outros meios. Mas aquilo que Ele determinou para acontecer, isso vai acontecer. Então nós podemos pensar nesta noite sobre o extravio providencial que o texto vai nos mostrar, que possui um fim específico, mas que percorre diversos meios para este fim então acontecer.
Veja então, quando nós começamos a estudar a história de Israel, e nós vamos então conversando um pouco sobre este tema, nós vimos então o início do desejo pela monarquia, né? Na última semana nós falamos sobre isso, sobre o pedido dos anciãos com todo o povo ao profeta Samuel, pois eles desejavam ter um rei como as demais nações. Conversamos sobre isso, sobre a rejeição do povo, não a Samuel, mas sim a Deus que os governava, que direcionava então as suas vidas. Deus ordenou que Samuel desse um alerta àquele povo sobre as consequências disso. Eles ouviram, sabiam o que ia acontecer depois daquela decisão e mesmo assim optaram em permanecer com aquele desejo diante de Deus. Então nós vamos destacar aqui que o extravio providencial que o texto vai nos mostrar, ele vai revelar o controle providencial de Deus na história. Veja comigo o que acontece então ao longo deste texto do versículo 1 até o versículo 14. O extravio acontece então entre as criações de Quis. O texto começa revelando para nós o contexto de quem era aquela família, onde eles estavam, a que tribo eles pertenciam. Eles pertencem então à menor das tribos de Israel, a tribo de Benjamim, e Quis é aqui citado para mostrar então a família a qual Saul pertence. O texto mostra para nós, então ele tinha um filho, versículo 2, moço, tão belo, que não havia outro igual a Saul entre todo Israel. Ele era muito alto, muito forte, muito valente, Aparentemente ele estava preparado então para servir ao Senhor como um grande guerreiro, como um grande rei. Então nós vemos o texto mostrar para nós que foi a criação de jumentas de Quis, que então se extraviou naquele instante, fazendo com que Saul saísse à procura delas pelas terras. E o texto começa a mostrar para nós, do versículo 3 até o versículo de número 5, as várias terras, os vários trechos que eles caminharam para poder então chegar a encontrar estas jumentas, porém, eles não tiveram êxito. Saul e o moço, o servo de Quis, estavam procurando e não conseguiram encontrar. No versículo de número 5, então, Saul vira ao servo e diz: vem e voltemos, para que o pai dele então não se preocupasse com o tempo em que eles estavam demorando para retornar, e então o sumiço não só das jumentas, mas também do seu filho e do seu servo naquele instante. Porém, uma notícia fez com que Saul se motivasse para continuar a procura naquelas terras próximo a Zuf. Aquele moço revelou então a Saul que ali estava um profeta, um vidente, como o texto diz, como eram chamados os profetas ainda no Antigo Testamento. Aquele que vê, aquele que proclama as verdades de Deus, aquele que vai revelar ao povo aquilo que o Senhor está direcionando. Quando Saul descobriu então que havia um profeta naquele local, no versículo de número 9, versículo de número 8, ele diz então: vamos atrás deste homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. O servo então está explicando para Saul que ele poderia mostrar a vontade de Deus para eles, e eles vão atrás então de Samuel. Versículo de número 14 mostra para nós então que Samuel saiu ao encontro deles. Nós podemos observar então a partir deste instante que o extravio daquelas jumentas não aconteceu ao acaso, mas o extravio daquelas jumentas foi providencial para que este encontro acontecesse. Então, se nós podemos afirmar que o extravio providencial apenas revela o controle providencial de Deus sobre a história, nós podemos dizer que Deus controla a história por meios naturais. Através de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, das nossas escolhas, de onde ir, do que fazer, do que falar, Deus está direcionando tudo para cumprir um fim específico.
Mas veja que interessante, quais fins específicos o texto nos revela então que Deus estava querendo cumprir ao permitir o extravio providencial daquelas jumentas que fugiram daquele aprisco naquele momento. E o versículo de número 15 então mostra para nós o primeiro fim específico. Versículo 15 começa dizendo: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, esse dominará sobre o meu povo. Então veja que interessante este extravio providencial que Deus permitiu daquelas jumentas fugirem daquele aprisco, teve um fim específico de cumprir então a própria palavra de Deus. Deus havia revelado ela ao profeta Samuel um dia antes, e já havia, como nós vimos no texto anterior, revelado àquele povo todo o que aconteceria com aquele que iria assumir o trono sobre Israel. Então há apenas o cumprimento da palavra de Deus neste momento. Então o controle providencial de Deus se revela no cumprimento da sua palavra a cada instante, porque Deus jamais deixou de ser fiel àquilo que Ele prometeu que iria acontecer, aquilo que Ele disse então que viria a surgir sobre Israel, Ele está cumprindo mais uma vez. Ele está mostrando ao homem que Ele está usando para direcionar o povo de que, mais uma vez, aí está então aquele que eu disse que viria e estaria diante de você. Com todos os detalhes que Deus já havia dito para Samuel, assim estava então Saul, o homem da terra de Benjamim. Mas na conversa então que nós observamos aqui na continuação do texto, você pode ver então que mais um fim específico ele revela naquele momento. A partir do versículo 18, então ele diz: Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente, pois ainda não sabia que era este que estava em sua frente. E Samuel então se revela a ele, diz: aqui sou eu, está diante de você e hoje você vai comer comigo. Samuel queria então levar Saul junto dele à casa, para que ele pudesse conversar e explicar para ele qual era o propósito de Deus em sua vida. Versículo de número 20, então ele diz: quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então o texto está mostrando para nós que o controle providencial de Deus por meio das causas naturais, por meio do dia a dia, da rotina que nós todos vivemos, Ele revela não apenas o cumprimento da sua palavra, mas também o seu chamado para os seus servos. Neste instante, Deus já havia escolhido Saul para reinar sobre Israel. E Ele está usando destes meios, deste extravio das jumentas, para revelar àquele homem que ele era um servo, que iria então dominar sobre Israel. Que ele iria então livrar Israel das mãos dos filisteus. Versículo de número 27, nós podemos observar então ele dizer: desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Então o Senhor está usando aquele momento, um momento comum, para que ele então receba o seu chamado, para que Saul entenda que ele tem agora um propósito diante de Deus. E quem é este homem? Este é o homem que no versículo de número 8 ouve do seu servo que havia um homem de Deus naquela terra, um vidente, um profeta, que poderia direcionar, mostrar o caminho para eles. E Saul naquele instante ele
atende aquele conselho daquele servo, vai atrás do homem de Deus para ouvir a direção para a sua vida. Neste instante, Saul ainda é um homem temente ao Senhor. Servos de Deus, aqueles que são chamados pelo Senhor, são aqueles que temem aquilo que Ele tem então para fazer através de suas vidas, como também no versículo de número 21, quando ele ouve a palavra de Samuel dizendo: para quem está reservado o domínio sobre Israel? Versículo 21 ele diz: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? O chamado de Deus aqui é um homem temente e é um homem humilde. Um homem que nesse instante ele tem todas as capacidades para cumprir e obedecer, ser submisso à palavra de Deus, à direção que o Senhor está trazendo para a sua vida. Então, o que eu quero mostrar aos irmãos, que aquelas jumentas, elas não escaparam por um acaso. Aquele fato não aconteceu por um acaso, o extravio foi providencial, para que Deus pudesse revelar a sua palavra, o cumprimento da sua palavra mais uma vez, e revelar o seu chamado ao seu servo, neste instante, aquele homem que agora vai então se tornar rei sobre Israel. Porém, nós vemos uma terceira questão que eu gostaria de destacar aqui, no versículo de número 17 e no versículo de número 20. Quando então o Senhor diz a Samuel sobre Saul, versículo 17, acontece que quando o viu, o Senhor havia dito: então este dominará sobre o meu povo. Porque ele já havia revelado a Samuel que Saul iria livrar Israel das mãos dos filisteus. O grande povo inimigo que estava então a todo instante, como nós vimos na semana passada, nos capítulos anteriores, haviam roubado a Arca da Aliança por conta da batalha que haviam vencido contra Israel, pois era um povo forte. Saul seria agora colocado para livrar eles, ele iria dominar sobre o povo. Então veja que esse extravio providencial agora está reafirmando o cuidado de Deus, a providência de Deus sobre aqueles que o servem, sobre o seu povo. Pois o seu povo está passando por dificuldades e Deus diz que não deixará eles desamparados. Ele ouviu o clamor do seu povo. Pois Deus vai providenciar ao seu povo a cada instante que necessitar, tudo para que eles possam manter a sua vida em obediência. Mas veja que não é apenas para o povo de Israel, num geral, que o Senhor então está providenciando, mas também para Saul e para a sua família. Versículo de número 20, algo tão simples, tão corriqueiro. Ele diz então: quanto às jumentas que há 3 dias te se perderam, não se preocupe em teu coração com elas, porque já se encontraram. Aquilo era o sustento da família de Quis. Aquilo era então que dava o valor àquela família. Se aquelas jumentas se perdessem, então eles não teriam mais o próprio sustento, mas Deus então providenciou a eles o cuidado sobre aquilo que eles tinham. Veja então que este extravio das jumentas, algo tão simples que você pode imaginar a situação, eles estão ali numa criação de jumentas, de repente abriu a porteira, elas fugiram. Não foi o acaso. Uma coisa que pode ser tão rotineira, Deus usou os meios naturais para um fim específico. Revelar a sua verdade, cumprir a sua palavra, chamar aqueles que são seus para o serviço e reforçar ainda mais a sua providência sobre o seu povo. Mas então naquele instante, se isso era providencial, Saul não tinha escolha. Saul ele tinha escolha naquele momento, de onde ele ia procurar aquelas jumentas, de quais terras ele iria então trilhar naquele momento, porque a sua vontade, ela é limitada à sua natureza, a sua liberdade, ela então atinge aquilo que é possível conforme a sua natureza. Aqueles então que são
servos de Deus são limitados conforme a sua liberdade concedida por Deus. Aqueles que já não são servos de Deus estão limitados pela sua natureza, que é pecaminosa, que é ainda escravidão, porém eles livres, como Paulo diz em Romanos capítulo 3, eles não desejam servir a Deus. É uma liberdade limitada pela natureza, pela condição que eles vivem naquele instante. Porém, a partir do momento que eles passam a ter fé, se tornam servos de Deus, esta liberdade amplia-se. Porém, nós podemos entender que Deus executa os seus decretos através da sua providência, preservando e governando todas as coisas. Os decretos de Deus são imutáveis e infalíveis. Porém, Ele usa dos meios secundários, os meios naturais, para cumprir a sua vontade. Ele vai direcionar o homem que foi eleito desde antes da fundação do mundo, por entre os caminhos da vida, para que no instante ele então se converta. Mas quais os caminhos? Deus dá a liberdade para que ele então escolha, mas aquele momento específico da sua conversão, que Deus já decretou, aquilo vai acontecer, independente da maneira como a sua vida então foi escolhida para chegar ali. Mas acima de tudo isso, há o decreto, o controle de Deus sobre toda a história. Quando você observa o texto de Atos, capítulo de número 13, no versículo de número 48, nós podemos observar então um exemplo onde a palavra nos traz exatamente esta liberdade condicionada à condição da nossa natureza. Atos capítulo 13, versículo 48, onde ainda fala sobre os gentios. O texto nos diz: os gentios ouvindo isto, ouvindo então a pregação da palavra, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então nós temos aqui pessoas que ainda não acreditavam em Deus, que ainda não tinham fé em Deus, mas que já haviam sido destinados para isso, eleitos de Deus. O decreto de Deus, portanto, direciona aqueles que são seus eleitos para a eternidade no céu, e aqueles que Ele escolheu para a condenação, para que permaneçam longe da fé para sempre, longe de Cristo para sempre. Aí você pode me perguntar, mas por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus escolheu então uns para condenação e outros para eleição? E essa resposta o próprio apóstolo Paulo, ele traz para nós então em Romanos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20. Ele diz então: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? O Senhor como oleiro, portanto, nós vemos que ao longo de toda a Escritura Ele revela que alguns foram criados para a perdição eterna e outros foram criados para viverem eternamente com o Senhor. Dentro dos decretos eternos de Deus, Ele está conduzindo a história de maneira providencial para que isso aconteça. Para que a sua vontade soberana, ela possa então acontecer. Sendo este então o decreto de Deus, que os seus eleitos se convertam, sejam redimidos, sejam perdoados. A história foi conduzida para que isso pudesse então ser visto. Atos capítulo de número 4, nós observamos então o instante em que a igreja está orando. Atos 4, 27, no momento então que Pedro e João são libertos de um momento perante o sinédrio, onde estavam sendo confrontados, eles retornam para a igreja em oração juntamente com eles,
Então eles dizem no versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Os decretos eternos de Deus, para que houvesse a redenção, para que os eleitos pudessem então viver para sempre com o Senhor e o servir. Qual é o propósito de tudo isso? Por que então Deus conduz dessa forma, permitindo a escolha conforme a nossa liberdade, perante a nossa natureza limitada? Por que Ele permite dessa forma? O apóstolo Paulo responde a nós em Romanos. Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Alguém pode ler para nós, por favor? Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Todas as coisas acontecem, foram pré-determinadas, foram decretadas, foram criadas para a glória de Deus. Nós não vivemos no acaso. Nem ao menos somos, como muitos acham, fantoches nas mãos de Deus. Deus concede a nós a nossa livre agência, a liberdade que nós temos diante da nossa atual condição, da nossa natureza, para nós escolhermos. E diante dessas escolhas, cumprimos a vontade soberana de Deus. Os decretos eternos de Deus, que são imutáveis, eles são realizados, são concretizados através daquilo que o Senhor nos permite escolher. Então nós vemos que o extravio providencial nos ensina sobre o controle providencial de Deus sobre a história. Aquelas jumentas, elas não extraviaram por um acaso, pois nada acontece por um acaso, é permissão de Deus para que os seus decretos eternos eles sejam cumpridos. Os infalíveis, imutáveis, que nos leva a concluir apenas uma questão esta noite: que somente um é digno de toda a nossa adoração. Aquele que está no controle da história, aquele que está guiando as nossas vidas, aquele, portanto, que tem predeterminado o nosso fim, aquele, portanto, que elegeu alguns para a eternidade com Ele e outros para a condenação eterna. Este é o Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a nossa honra e de todo o nosso louvor. É no controle providencial de Deus sobre a história que nós observamos Ele enviar o seu único Filho para morrer por nós e nos conceder então a verdadeira liberdade. Pois mesmo como servos de Deus, nós somos livres, agora sim, para obedecer a Deus. Mas que em meio à nossa natureza, que ainda é pecaminosa, lutamos constantemente contra o desejo do pecado. Podemos obedecer, como podemos desobedecer. É o momento de demonstrarmos fidelidade a Deus em meio às escolhas que nós podemos ter no nosso dia a dia. Mostrar a nossa obediência para que no dia em que Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele nos encontre, portanto, fiéis a Ele. Servos que estão honrando, que estão glorificando somente ao seu santo nome. Porque é por meio de Cristo Jesus que nós desfrutamos do melhor e mais precioso alimento, que é a palavra de Deus, que nós podemos servir em meio ao reino de Deus, e é por meio de Cristo Jesus que nós hoje somos gratos com os nossos louvores por todo o cuidado e por toda a providência de Deus ao longo de toda a nossa história. Ele está cuidando de nós, Ele está direcionando tudo para cumprir os seus decretos eternos para a sua própria glória. Por isso, meus irmãos, compreendendo desta forma que nada acontece ao acaso, mas debaixo deste governo de Deus, louve ao Senhor.
Louve ao Senhor pela condução de toda a história, onde Ele está providenciando a mim e a você tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós precisamos para desfrutar da nossa vida. Não tema o dia a dia, não tema os desafios, mas viva, desfrute sim da vida do máximo que você puder, mas em submissão a Deus, pois é Ele quem está direcionando e Ele é digno da sua adoração. Sirva ao Senhor conforme o chamado que Ele tem para você, com os seus dons, nos ministérios que Ele vai usar a você, conforme Ele está te capacitando e Ele está te proporcionando dia após dia. E jamais deixe de conhecer, se aproximar e obedecer à palavra de Deus, porque é nela que você vai encontrar a fonte de vida. Que Deus nos abençoe para nós nos rendermos cada vez mais ao conhecimento das Escrituras e nos rendermos a este Deus que está no controle de todas as coisas. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, para neste momento nós cantarmos juntos o hino de número 18, o Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós tivemos de podermos ler a Tua Palavra,
podemos, ó Deus, reforçar nesta noite sobre a providência do Senhor sobre nossas vidas. O Teu cuidado, ó Deus, sobre nós, onde nós entendemos, ó Deus, que nada está, ó Deus, acontecendo ao acaso, ó Pai, mas que tudo está debaixo do controle soberano do Senhor na história, até mesmo as nossas escolhas, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, que se cumpre, Senhor Deus. Pela Tua palavra, Deus, que revela a Sua fidelidade, Senhor. Ó Deus, isso nos move apenas a louvar ao Senhor, a reconhecer ainda mais a Tua grandeza, a Tua soberania. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por podermos compreender, ó Deus, quem é o Senhor a cada vez que nos debruçamos diante das Tuas Escrituras, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele, ó Deus, a cada um, ó Deus, que está estudando a Tua palavra, para que entendam o chamado do Senhor, para que entendam, ó Deus, os dons, para que possam se submeter ao Senhor em serviço diariamente para cumprir a Tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu peço que o Senhor gere em nós um coração humilde, para nós podermos, ó Deus, sempre reconhecer que nós só obtemos, ó Deus, a salvação pela graça do Senhor, ó Deus, pela providência do Senhor, ó Deus, em enviar o Teu Filho, ó Deus, para morrer por nós. Nós Te louvamos, Senhor Deus, e Te adoramos pelos Teus decretos eternos que são imutáveis, infalíveis, e que irão se cumprir, ó Deus, conforme o tempo do Senhor, ó Deus. Pois entre os Teus decretos, ó Pai, está a eternidade, que o Senhor promete, ó Deus, aos Teus eleitos. E é isto, ó Pai, que nos motiva a continuar diariamente, pois ela foi conquistada por nós através da cruz de Cristo Jesus, ó Pai. Dá-nos força, ó Deus, dá-nos fé, para nós diariamente, ó Deus, nós continuarmos em meio às batalhas que nós temos. Que o Senhor nos permita, ó Deus, compreender que a nossa rotina, ela está acontecendo em meio à providência do Senhor, às Tuas permissões, para que se cumpra a Tua vontade eterna, Senhor. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que eu peço ao Senhor que fortaleça a Tua igreja, que nos conduza, Deus, para podermos proclamar cada vez mais sobre o Teu nome, sobre o Teu caráter e sobre a verdade do Senhor, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui presentes conosco. Agradeço a você que nos acompanhou também pelo nosso canal. Peço aos irmãos que sempre compartilhem as mensagens, os estudos, as séries, né, que nós estamos construindo também, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que amanhã nós estaremos aqui novamente às 7 horas. Sexta-feira também estaremos aqui às 7 horas. Amanhã especificamente nós vamos falar então sobre batismo infantil. Aqueles irmãos que desejam então conduzir os seus filhos ao batismo, eu peço que estejam presentes aqui à igreja, para que então possam estudar junto conosco sobre este tema, tá? E eu peço aos irmãos que também então avisem aos demais que não conhecem, que querem aprender um pouco mais sobre isso, para que venham também para aprender ou até para reforçar sobre este tema. E na sexta-feira estaremos aqui também para nós juntos cultuarmos ao nosso Deus e orarmos juntos, intercedermos uns pelos outros. Deus os abençoe. Aguardo os irmãos também, nossa escola dominical no domingo e no culto às 6h30. Deus abençoe.